Eu estava no quintal da casa dos meus sogros, na Tijuca, num sábado de sol escaldante de fevereiro. O tipo de calor carioca que gruda na pele, que faz o cheiro de carne na churrasqueira se misturar com o suor de 40 pessoas apertadas num espaço pequeno. Era o aniversário de 50 anos do meu sogro e tinha todo mundo ali, família, amigos, vizinhos, aquele tipo de churrasco que vira evento obrigatório. Cerveja gelada suando nas mãos, farofa com bacon na mesa de plástico, vinagrete brilhando no sol, samba tocando numa caixinha de som Bluetooth, crianças correndo entre as pernas dos adultos, riso alto, conversas sobrepostas. Eu estava perto da churrasqueira, segurando uma Skol morna, conversando com 2 cunhados sobre o jogo do Flamengo, tentando parecer interessado quando ouvi a voz da Renata cortando todas as outras conversas como uma faca. Gente, vocês sabem qual é o problema do Tiago. O tom dela estava alto, animado. Aquele tom de quem já está na 3ª caipirinha e acha que está mandando bem nas piadas. Eu parei de falar. Virei a cabeça devagar. O problema do Tiago, ela continuou, e agora todo mundo estava olhando para ela, é que ele não serve nem para a cama. Imagina para o resto. O silêncio que caiu foi tão pesado que eu senti fisicamente, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. As crianças continuaram correndo, mas os adultos ficaram completamente mudos, congelados. Meus cunhados me olharam sem saber o que fazer. Um deles desviou o olhar. O outro fingiu que precisava pegar outra cerveja. Minha sogra, que estava sentada numa cadeira de praia, arregalou os olhos e levou a mão à boca. Meu sogro, que estava virando uma picanha com a pinça, parou no meio do movimento, a carne chiando na grelha. Renata, minha esposa, estava no meio do quintal, segurando a taça de caipirinha, rindo, cercada pelas 3 amigas dela, a Júlia, a Bruna e a Camila, que estavam com expressões que variavam entre desconforto e diversão nervosa, como se ela tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Senti meu rosto esquentar. Não de vergonha. Não no começo. Foi raiva. Raiva que subiu do estômago, queimou o peito, chegou na garganta. Minhas mãos suaram. A cerveja ficou escorregadia. Eu apertei a lata com tanta força que ela amassou levemente, fazendo um barulho de metal cedendo. Um zumbido começou no meu ouvido. Aquele zumbido agudo que vem quando você está sob pressão extrema, quando seu corpo não sabe se você vai explodir ou desmaiar. Ai, gente, desculpa. Renata continuou ainda rindo, como se tivesse percebido que tinha falado alto demais, mas achasse que isso era parte da graça. Mas é verdade. O Tiago é um amor, sabe? Mas, sei lá, falta alguma coisa. Sabe quando o cara não tem aquela pegada? A Júlia deu uma risada nervosa. A Bruna desviou o olhar. A Camila bebeu a caipirinha inteira de uma vez. Minha sogra se levantou da cadeira e foi até Renata, puxando ela pelo braço. Renata, para com isso, ela disse baixinho, mas eu ouvi. Relaxa, mãe, Renata respondeu, se soltando do braço da mãe. É só uma brincadeira. O Tiago sabe que é brincadeira. Né, amor? Ela olhou para mim, sorrindo, esperando que eu risse junto, que eu fizesse a minha parte no showzinho dela. Eu coloquei a cerveja na mesa. Peguei a mochila que eu tinha deixado na sala e saí, sem falar uma palavra, sem olhar para ninguém. Passei pela minha sogra, pelo meu sogro, pelos cunhados, pelas amigas dela. Passei pela Renata, que ficou me olhando com uma expressão de surpresa, como se não esperasse que eu realmente fosse sair. Abri o portão, fechei atrás de mim e fui andando. Andei pela rua Conde de Bonfim no meio do sábado de sol, ouvindo o barulho da festa diminuindo atrás de mim. Carros passando, gente andando, vendedores ambulantes gritando, mas eu só ouvia meu coração batendo no ouvido. Só sentia o suor escorrendo pelas costas. Só pensava numa coisa. Acabou. Não do jeito que ela queria, não do jeito que ela esperava, mas acabou. E foi ali, naquele momento, andando sozinho pela Tijuca enquanto minha esposa ria da minha humilhação na frente de 40 pessoas, que eu decidi. Ela não vai saber do dinheiro. Ela não vai saber de nada, até ser tarde demais. Conheci a Renata em 2017. Nos primeiros 2 anos foi bom.
Mas tudo mudou no terceiro ano, quando os amigos dela começaram a casar com caras que ganhavam muito mais do que eu. Eu trabalhava como analista de sistemas numa empresa média. Ganhava 6.500 reais por mês. Nada excepcional, mas dava para viver. A gente alugava um apartamento em Maracanã, 2 quartos, 2.200 reais de aluguel. Dividia as contas. Eu pagava um pouco mais porque ganhava um pouco mais. Tudo certo. Até que a Júlia casou com o Pedro, um cirurgião plástico que ganhava 90.000 reais por mês. A Bruna casou com o Rodrigo, advogado de escritório grande Audi Q5 na garagem. A Camila casou com um cara do mercado financeiro que comprou um apartamento de 1,2 milhão em Botafogo. E foi ali que Renata começou a me comparar. No começo, eram comentários sutis. O Pedro levou a Júlia para Paris no aniversário dela. 3 semanas. Que incrível, né? O Rodrigo ganhou um bônus de 120.000 esse ano. A Bruna disse que eles vão trocar de carro de novo. Eu ouvia. Concordava, ficava quieto, porque eu sabia onde isso ia dar. Daí vieram os comentários diretos. Tiago, quando você vai pedir um aumento? Faz 3 anos que você está no mesmo cargo. Tiago, por que você não tenta uma empresa melhor? Tipo Google, Amazon, sei lá. Você é inteligente. Eu tentava explicar. Tentava dizer que estava planejando coisas, que tinha projetos paralelos, que estava construindo algo. Projetos paralelos, ela disse uma vez enquanto a gente jantava miojo numa quarta-feira, porque eu estava sem tempo de cozinhar. Tiago, você passa as madrugadas no computador programando umas coisinhas que ninguém usa. Isso não é projeto, é hobby de nerd. Foi a primeira vez que eu senti ódio dela. Ódio de verdade, porque aquelas coisinhas era o meu único plano de sair daquilo. Em 2018, eu comecei a desenvolver um software de gestão financeira para pequenas empresas. Simples, funcional, barato. Eu fazia tudo sozinho, nas madrugadas depois do trabalho. Às vezes eu dormia 3, 4 horas por noite. Acordava cansado, ia para o emprego, voltava, jantava correndo e ia para o computador até 2, 3 da manhã. Renata achava que eu estava jogando videogame. De novo no computador, Tiago? Sério? Tô trabalhando. Trabalhando? Você trabalhou o dia inteiro, agora é hora de descansar, de ficar comigo. Mas eu não podia parar. Porque se eu parasse, eu ia ficar preso naquele emprego de 6.500 reais pelo resto da vida. Ia ouvir ela me comparar com o Pedro, com o Rodrigo, com os maridos das amigas dela até eu enlouquecer. Em 2020 consegui um sócio. O Lucas, um cara que eu conheci num evento de tecnologia. A gente registrou a empresa, colocou o sistema no ar, começou a captar clientes. Renata nem sabia que a empresa existia. Eu não contava, porque toda vez que eu tentava, ela cortava. Ah, Tiago, para. Essas startups nunca dão certo. Foca no teu emprego fixo. Então, eu parei de tentar. Em 2021, a empresa começou a crescer. Devagar, mas crescer. 20 clientes pagando mensalidades de $300 a R$500. Dava uns 8.000 por mês de faturamento bruto. Eu e Lucas dividíamos. Não era muito, mas era meu. Em 2022, fechamos parceria com uma aceleradora. Eles investiram R$250.000 em troca de 15% da empresa. A gente usou o dinheiro para contratar 2 desenvolvedores, melhorar o sistema, fazer marketing digital. No final de 2022, tínhamos 200 clientes. Faturamento mensal, R$90.000. Eu continuava no meu emprego fixo, ganhando os mesmos R$6.500. Porque o dinheiro da startup eu reinvestia tudo. Lucas fazia o mesmo. A gente tinha um plano: crescer rápido, vender a empresa, sair milionários. Renata não sabia de nada. Ela só via um marido que não evoluía. As humilhações foram se acumulando. Teve a vez que saímos para jantar com os amigos dela e o Pedro, o cirurgião plástico, pagou a conta de todo mundo. 950. Ele nem piscou. Tirou o cartão Black. Pagou e ainda deu gorjeta de R$100. No caminho de volta para casa, Renata ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado, cheio de raiva contida. Quando chegamos em casa, ela explodiu. O Pedro pagou a conta de 6 pessoas, Tiago. 6. E nem piscou. Você viu a cara dele? Ele nem olhou o valor. Renata, o cara é cirurgião plástico.
Ele ganha 90 mil reais por mês. Exatamente. Ele ganha 90 mil reais. E você ganha 6 mil reais e meio. 6.500 dólares. Eu corrigi, como se fizesse diferença. Tanto faz, Tiago. O ponto é, você não tem ambição. Você não quer crescer. Você está confortável nessa mediocridade. Eu não respondi, fui pro computador. Trabalhei até às 4 da manhã. Teve a vez que o Rodrigo, o advogado, trocou o Audi Q5 por um Audi Q7. Renata viu no Instagram e me mostrou. Olha isso. O Rodrigo trocou de carro de novo. Você viu? Um Q7. Deve ter custado uns 400 mil. Bom para ele, eu disse, sem tirar os olhos do notebook. É, né? Bom para ele. Enquanto isso, a gente anda num Gol 2015 que tem barulho no motor. O Gol funciona. Funciona. Tiago, o carro tem 15 anos. Ele é mais velho que o nosso casamento. E teve a pior de todas. 2 semanas antes do churrasco do meu sogro. A gente estava na cama, tentando ter uma noite íntima. Eu estava exausto. Tinha trabalhado o dia inteiro no emprego fixo. Passado a noite inteira numa reunião com investidores da startup, via Zoom, discutindo projeções financeiras, crescimento, margem de lucro. Tinha dormido 3 horas na noite anterior. Não deu certo. Eu tentei, mas meu corpo não respondeu. Fiquei ali, deitado, sentindo a frustração crescer junto com a vergonha. Renata suspirou, se virou de costas e disse, com uma frieza que eu nunca tinha ouvido: cansado de novo, né? Desculpa, eu tô exausto. Você tá sempre exausto, Tiago. Sempre. Toda vez que a gente tenta, você tá cansado, tá com dor de cabeça, tá preocupado com o trabalho, sempre a mesma desculpa. Não é desculpa, Renata. Eu realmente tô cansado. Trabalha? Ela virou de frente para mim, e mesmo no escuro eu vi a raiva nos olhos dela. Você trabalha 8 horas num emprego mediocre, chega em casa, fica no computador fazendo essas bobagens e me deixa aqui, sozinha. Isso não é trabalhar. Isso é se esconder. Eu não respondi. Virei de costas. Fechei os olhos. E senti algo quebrar por dentro. Fazia 6 meses que a gente estava negociando com uma empresa americana de software. Eles queriam comprar nossa tecnologia, nossa base de clientes, tudo. A oferta inicial tinha sido de 8 milhões. A gente estava negociando para chegar em 12 milhões. Eu e Lucas tínhamos 70% da empresa. Os outros 30% eram da aceleradora e de investidores anjo. Se a gente vendesse por 12 milhões dólares, eu levava 4,2 milhões. Lucas levava 4,2 milhões. Mas a negociação estava devagar. Os americanos queriam fazer due diligence, análise de contrato, verificação de compliance. 3, 4 meses de espera. Depois do churrasco do meu sogro, depois da humilhação pública, eu liguei para o Lucas. A gente precisa acelerar isso. Acelerar como? Eles querem 3 meses de análise. Diz para eles que a gente tem outra oferta na mesa, de uma empresa concorrente brasileira, e que a gente vai fechar com quem chegar primeiro. A gente tem outra oferta? Não, mas eles não sabem disso. Lucas ficou em silêncio. Você tá bem, cara? Nunca estive melhor. Só faz isso para mim. Ele fez. E funcionou perfeitamente. 2 semanas depois, os americanos voltaram com uma proposta final. 11 milhões de dólares, fechamento em 3 semanas, sem mais delongas. Aceitamos na hora. Enquanto isso, em casa, Renata estava cada vez pior. Ela parou de fazer comida. Dizia que estava cansada, que eu deveria cozinhar também. Eu cozinhava, comia sozinho. Ela pedia delivery. Parou de lavar minhas roupas. Você tem mão, lava as suas. Eu lavava. Parou de dormir comigo, literalmente. Ela ia para a cama às 10 da noite. Eu ia à 1 da manhã. Quando eu deitava, ela virava de costas. Começou a sair sozinha. Quinta, sexta, sábado. Sempre com as amigas. Sempre voltava de madrugada. Às vezes 2, 3 da manhã. Uma noite eu perguntei: Renata, onde você estava? Na casa da Júlia. Por quê? Ela respondeu tirando os sapatos, o hálito cheirando a vodka. Porque você saiu às 7 e voltou às 2 da manhã. E daí?
Você está me controlando agora? Não. Só quero saber onde você estava. Eu te falei, na casa da Júlia. A gente estava conversando, bebendo vinho, vendo série. Algum problema? Eu não respondi. Não valia a pena. Eu sabia que aquilo ia acabar. Eu só estava esperando o momento certo. O momento certo chegou numa sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Eu estava no escritório de advocacia do Dr. Mário, o advogado que tinha cuidado de toda a parte contratual da venda. Ele colocou os documentos finais na minha frente. Tá tudo certo, Tiago. A transferência vai ser feita na segunda-feira, dia 21. O valor líquido, depois dos impostos e das taxas, vai ser de R$ 2.947.000 na sua conta. Eu olhei para ele, pisquei e senti as pernas bambas. Quase 3 milhões? Quase 3 milhões, ele repetiu sorrindo. Parabéns, você é oficialmente um milionário. Saí do escritório flutuando. Liguei para o Lucas. A gente comemorou pelo telefone. Ele gritou. Eu ri. A gente marcou um churrasco para a semana seguinte. Cheguei em casa às 6 da tarde. Renata estava na sala mexendo no celular. Oi, eu disse. Oi, ela respondeu sem olhar para mim. Você tá bem? Tô. Só cansada. Eu fui pro quarto, sentei na cama, olhei pro teto e pensei, segunda-feira. Segunda-feira eu vou ter quase 3 milhões na conta. E ela não sabe de nada. Às 8 da noite, Renata entrou no quarto. Ela tinha se arrumado, maquiagem, roupa nova, perfume. Tiago, você pode me emprestar 300? Eu olhei para ela. Pra quê? Vou sair com as meninas amanhã, jantar num restaurante novo em Ipanema. Eu quero comprar uma roupa. Você não tem roupa? Tiago, não enche. São só 300 reais. Você tem. Eu respirei fundo e decidi fazer um teste. Na verdade, Renata, eu também preciso de 300 reais. Preciso consertar uma coisa no carro. Você pode me emprestar? Ela me olhou como se eu tivesse falado em mandarim. Você tá brincando, né? Não, preciso de 300 reais para levar o carro no mecânico. Tiago, você ganha um salário. Você tem dinheiro. Eu não vou te emprestar nada. Se você não consegue administrar seus 6.000 reais, o problema é seu. Mas você quer que eu te empreste 300 reais. É diferente. Eu sou sua esposa. E eu sou seu marido. Ela bufou. Você é um poço sem fundo, Tiago. Sempre precisa de dinheiro, sempre tá duro, sempre tá pedindo. Eu não aguento mais isso. Pegou a bolsa e saiu. Eu fiquei ali, sentado na cama, ouvindo a porta bater. E sorri. Porque acabei de ter a confirmação que eu precisava. Ela não merecia nenhum centavo dos meus 3 milhões. No sábado, Renata saiu às 7 da noite. Disse que ia pro tal jantar com as amigas. No domingo, ela voltou às 2 da tarde. Disse que tinha dormido na casa da Júlia. Na segunda-feira, o dinheiro caiu. Abri o aplicativo do banco às 9 da manhã. Atualizei a página e vi. Saldo. 2.947.823,14. Fiquei olhando para a tela durante 5 minutos, sem piscar, sem respirar. Liguei pro Lucas. Caiu? Caiu. Aqui também. A gente conseguiu, cara. A gente é milionário. Desliguei, sentei no sofá e chorei. Chorei de alívio, de exaustão, de raiva, de tudo. Passei o dia resolvendo burocracias. Transferi a maior parte do dinheiro para investimentos. CDB, Tesouro Direto, ações. Conversei com um contador. Comecei a procurar apartamento para comprar. Renata não sabia de nada. Ela estava na casa da mãe dela, refletindo sobre o casamento, segundo a mensagem que ela me mandou. Na quarta-feira, ela me ligou. Tiago, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre a gente. Eu acho que a gente devia se separar. Eu não senti nada. Nem tristeza, nem raiva. Nada. Tudo bem. Silêncio do outro lado. Sério? Sério. Eu concordo. Ah, ok. Então, a gente divide as coisas, o apartamento? O apartamento é alugado, Renata, não tem o que dividir. Cada um pega suas coisas e segue a vida. E o carro? O Gol é meu, tá no meu nome. Tá bom? E você vai ficar bem? Eu quase ri.
Vou ficar ótimo. Então, é isso? É isso. Ela desligou. E eu pensei, ela realmente acha que se livrou de um peso morto, que saiu ganhando. Nos 3 meses seguintes, minha vida mudou completamente. Comprei um apartamento em Botafogo. 3 quartos vista para o Cristo, varanda enorme. 980 mil reais à vista. O corretor quase caiu da cadeira quando eu disse que ia pagar à vista. Reformei. Piso de madeira. Cozinha planejada. Banheiro com banheira. Mobiliei tudo. Cama king size, sofá de couro, TV de 75 polegadas. Vendi o Gol 2015. Comprei uma BMW 320i, 0 km, preta, interior caramelo. 285 mil RIs, saí do emprego fixo. Pedi demissão. Meu chefe tentou me segurar, ofereceu aumento. Eu agradeci e disse não. Abri uma empresa de consultoria em tecnologia. Comecei a investir em outras startups. Virei mentor de empreendedores. E pela primeira vez na vida, eu tinha dinheiro. Dinheiro de verdade. Renata não sabia de nada. Ela tinha me bloqueado em tudo. Instagram, WhatsApp, Facebook. Estava seguindo em frente, segundo o que eu soube por amigos em comum. Até que, 3 meses depois da separação, recebi uma mensagem no Instagram. Era da Júlia, a amiga da Renata. A do marido cirurgião plástico. Oi, Tiago. Desculpa te incomodar, mas eu vi no LinkedIn que você vendeu sua empresa. Parabéns. Sempre soube que você era inteligente. A Renata foi uma idiota, respondi. Obrigado, Júlia. Valeu. Ela respondeu em segundos. A gente vai fazer um churrasco no sábado. Na casa dos meus pais em Laranjeiras. Você quer ir? Vai ter bastante gente. Seria legal te ver. Pensei por uns minutos e respondi. Vou sim. Obrigado pelo convite. Cheguei no churrasco às 3 da tarde de sábado. Estacionei a BMW na frente da casa. Saí. Tranquei com o controle. Aquele bibi que soa como dinheiro. Estava com uma camisa social azul clara, calça jeans escura, sapato social. Roupa simples, mas cara. 2.000 reais no total. Toquei a campainha. A Júlia abriu a porta. Os olhos dela foram direto para o carro, depois para mim. Ela sorriu. Tiago, que bom que você veio. Ela me abraçou. Nossa, olha você. Tá diferente. Para melhor, espero. Eu disse sorrindo. Com certeza. Entra, entra. Tem cerveja, tem churrasco, tem todo mundo aqui. Entrei. O quintal estava cheio. Umas 30 pessoas. Algumas eu conhecia, outras não. E então eu vi. Renata. Ela estava no canto do quintal, sentada numa cadeira de praia conversando com a Bruna e a Camila. Quando me viu, ela congelou. O copo de caipirinha parou no ar. Os olhos dela foram direto para mim, depois para o carro que estava estacionado na frente, depois para mim de novo. Eu acenei, sorrindo. Ela não acenou de volta. A Júlia, percebendo a tensão, veio até mim. Desculpa, Tiago, eu não sabia que ela ia vir. Ela disse que não vinha. Tudo bem, eu disse pegando uma cerveja da geladeira. Não tem problema nenhum. Fiquei ali conversando com o pessoal, rindo, fazendo piada, relaxado. Depois de uns 20 minutos, o Pedro, o marido da Júlia, o cirurgião plástico, veio falar comigo. E aí, Tiago, quanto tempo, cara? Ouvi dizer que você vendeu uma empresa? Vendi sim, eu disse bebendo a cerveja. Que massa! Eu vi no LinkedIn. Startup de software, né? Isso. Gestão financeira para pequenas empresas. E venderam por quanto? Ou não pode falar? Ele perguntou curioso. Eu sorri. Pode sim. 11 milhões. O quintal inteiro ficou em silêncio. Todo mundo parou de falar. Todo mundo olhou para mim. Pedro arregalou os olhos. 11 milhões? Isso. Eu fiquei com quase 3 milhões líquidos, depois dos impostos e da divisão com meu sócio. A Bruna, que estava perto, se aproximou. Tiago, sério? Você é milionário? Sou, eu disse, dando de ombros como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olhei para o canto do quintal. Renata estava branca, completamente branca. As mãos dela tremiam. O copo de caipirinha quase caiu. 10 minutos depois ela veio até mim. Tiago, eu posso falar com você?
Em particular? Eu olhei para ela. Vi o desespero nos olhos, a maquiagem um pouco borrada, a mão ainda tremendo. Claro, a gente foi até o cantinho do quintal, longe das outras pessoas. Ela respirou fundo, várias vezes. Você vendeu a empresa? Vendi. Por 11 milhões? Isso mesmo. E você ficou com quanto? Quase 3 milhões. Ela colocou a mão na boca. Os olhos encheram de lágrimas. Tiago, eu não sabia. Não sabia porque você nunca quis saber. Eu disse, com uma calma que eu não sabia que tinha. Toda vez que eu tentava te contar sobre a empresa, você me cortava. Dizia que era bobagem, que era hobby de nerd, que eu devia focar no emprego fixo. Mas eu não imaginei que ia dar certo assim. Exatamente. Você não acreditou em mim. Você me humilhou. Você me comparou com os maridos das suas amigas. Você disse, na frente de 40 pessoas, que eu não servia nem para a cama. Ela começou a chorar. De verdade. Lágrimas descendo pelo rosto, borrando a maquiagem. Tiago, eu estava bêbada. Eu não quis dizer aquilo. Não, Renata. Você quis. Você disse porque era o que você pensava. E tudo bem. Você tem o direito de pensar o que quiser. Mas eu também tenho o direito de seguir em frente. Tiago, a gente pode tentar de novo? Ela segurou meu braço, apertando. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu só estava frustrada. Com a vida. Com as comparações. Eu errei. Eu errei muito. Mas a gente pode recomeçar, por favor. Eu tirei o braço dela. Devagar. Não, Renata. Por favor, Tiago. Eu mudei. Eu juro que mudei. Eu fiz terapia. Você mudou porque eu tenho dinheiro agora. Não porque você me respeita. Ela ficou em silêncio, limpou as lágrimas com as costas da mão. E então, numa última tentativa desesperada, ela disse a frase clichê que eu já esperava. Tiago, eu te dei os melhores anos da minha vida. Eu olhei para ela, nos olhos, e senti nada. Renata, eu disse, e minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Você disse que eu não tinha pegada, que eu não tinha ambição, que eu ia morrer no golzinho 2015. A verdade é que eu estava construindo um império enquanto você reclamava, enquanto você me comparava, enquanto você me humilhava. Ela continuou chorando, mas agora em silêncio. Minha namorada atual não reclama da cama. Eu continuei, e vi os olhos dela se arregalarem. E não reclama da conta bancária. Sabe por quê? Porque ela é parceira. Porque ela constrói comigo. Porque ela me respeita. O problema nunca foi eu, Renata. O problema é que você é pequena demais para o futuro que eu criei. Ela ficou parada, boca aberta, sem conseguir falar. Eu virei as costas e voltei para o churrasco. Renata saiu 5 minutos depois, sem se despedir de ninguém. Eu soube depois que ela chorou o caminho inteiro até a casa da mãe dela, que teve uma crise de ansiedade, que passou uma semana sem sair do quarto. Eu não senti pena, ela tentou me ligar, dezenas de vezes, mandou mensagens, pediu pra gente conversar, disse que tinha mudado de verdade, que queria me provar. Eu bloqueei ela em tudo. 6 meses depois, a Júlia me contou que Renata estava namorando. Um personal trainer, sem grana, sem estabilidade. Mas segundo a Júlia, ela tá mais humilde agora, mais grata. Ótimo. Espero que ela seja feliz. Honestamente. Hoje, 2 anos e meio depois, eu moro no meu apartamento em Botafogo. Trabalho com o que eu amo, invisto em startups que fazem sentido. Ajudo outros empreendedores a crescerem. Namoro a Larissa. Desenvolvedora também. 31 anos. Inteligente, parceira, ambiciosa. Ela entende o valor do trabalho silencioso, da construção paciente, da confiança mútua. A gente divide as contas. Ela faz questão. Mesmo eu ganhando mais. Porque ela não quer ser sustentada. Ela quer ser parceira. E quando eu olho para trás, eu entendo algumas coisas. Valor próprio não se prova. Se tem. Silêncio é uma arma. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente não contar seus planos até eles se tornarem realidade. Respeito não se pede, se exige.
E se alguém não te respeita quando você tem pouco, não merece estar ao seu lado quando você tem muito. Renata me humilhou na frente de todos. Disse que eu não servia nem para a cama, que eu não tinha pegada, que eu não tinha ambição. E eu fiz ela engolir cada palavra, não gritando, não brigando, simplesmente mostrando a ela o que ela tinha jogado fora. E hoje, quando eu durmo na minha cama king size, no meu apartamento com vista para o Cristo, ao lado de uma mulher que me respeita e me valoriza, eu entendo. O problema nunca foi eu. O problema era ela, e a pequenez do mundo que ela conseguia enxergar. Foi eu que passei anos sendo humilhado em silêncio. Aprendi a maior lição de todas. Seu valor nunca vai depender da aprovação de quem não consegue te enxergar.